Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é complexo, sim, mas super importante de entender: o transtorno por uso de substâncias, ou TUS, para simplificar. A ideia aqui é a gente desvendar juntos os conceitos mais básicos, sabe? Para construir uma base sólida e, o mais importante de tudo, sem estigmas. Para a gente começar a pensar, uma pergunta que parece simples. Pensa aí: café, álcool, até alguns medicamentos. O que eles têm em comum? À primeira vista parece que não muito, né? Mas olha, todos eles cabem numa mesma categoria fundamental. Vamos ver qual é? Pois é, a resposta é que todos eles são substâncias. A definição técnica é bem abrangente, na verdade. Basicamente, qualquer composto que entra no nosso corpo e muda alguma coisa, seja para deixar a gente mais alerta, mais relaxado, ou até para aliviar uma dor, isso é considerado uma substância. E esse conceito é o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar agora. Agora, um ponto que é bem importante que é a escolha das palavras. Por que estamos falando substância e não droga? Essa escolha não é à toa, sabe? A palavra droga geralmente já vem com um peso, um estigma muito grande. Já substância é um termo mais neutro, mais clínico, e isso faz toda a diferença para a gente conseguir ter uma conversa mais respeitosa e eficaz. Então, com essa base bem definida, vamos entrar na nossa primeira parte e entender de vez o que são as substâncias e o que é o transtorno ligado a elas. Certo? E o que é, afinal, o transtorno por uso de substâncias? Olha, é uma condição clínica, uma questão de saúde e não uma falha moral ou falta de força de vontade, tá? Basicamente, é quando o uso de uma substância se torna recorrente, problemático e começa a trazer prejuízos reais para a vida da pessoa. E quais são as características principais do TUS? Bom, estamos falando de uma compulsão. Sabe, aquele desejo muito forte, quase incontrolável de usar, mesmo sabendo que vai dar problema? É fundamental entender que é uma doença crônica, tipo diabetes ou pressão alta, e com muitas causas envolvidas, não uma só. E, talvez o ponto mais importante de todos, pode acontecer com qualquer um. Ok, agora que a gente já tem essa definição inicial, vamos aprofundar um pouco mais. Para entender o TUS de verdade, a gente precisa olhar para as substâncias envolvidas com mais atenção. E um jeito bem eficaz de lidar com essa complexidade toda é organizar. Classificar as substâncias ajuda muito a entender o cenário. Pensa que é como ter diferentes lentes para olhar para o mesmo assunto. Vamos explorar as 4 maneiras principais de fazer isso. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nesses critérios e ver como eles colocam um pouco de ordem nesse universo tão diverso das substâncias. O primeiro jeito de classificar, e talvez o mais conhecido, é pelo efeito que a substância causa no nosso cérebro. É bem intuitivo, olha só. As depressoras diminuem a atividade cerebral, deixam tudo mais lento, como o álcool. As estimulantes fazem o contrário, aceleram tudo, como a cafeína do nosso cafezinho. E tem as perturbadoras que, bom, o nome já diz, né? Elas alteram a nossa percepção do mundo. Outro jeito de olhar para isso é pela legalidade. Simples, né? Tem as lícitas, que são permitidas por lei, tipo álcool e cigarro, e as ilícitas, que são proibidas, como a cocaína. Mas aqui tem um ponto que é crucial. Ser lícito não quer dizer que é seguro. Muitas substâncias totalmente legais são, na verdade, bem perigosas e causam muitos danos. A gente também pode classificar pela origem. De onde a substância vem? As naturais são extraídas direto de plantas. As sintéticas são totalmente criadas em laboratório. E ainda existem as semissintéticas, que são um híbrido. Pegam uma base natural e modificam quimicamente. A heroína, por exemplo, é assim. Ela vem de uma modificação da morfina. E agora, uma classificação que é super importante: o potencial de dependência. Essa lista aqui mostra algumas das substâncias que têm uma capacidade muito alta de prender a pessoa, de criar uma compulsão. E olha só, reparem que algumas delas são bem comuns no nosso cotidiano. E é aqui que a coisa fica interessante. A nicotina, o álcool, substâncias com um potencial de dependência altíssimo estão aí, totalmente legais. E isso com certeza nos faz parar para pensar, né? Sobre essa relação entre o que é legal, o que é arriscado e como a saúde pública entra nessa história. Bom, entender as substâncias é uma parte da equação. A outra parte, igualmente importante, é entender como as pessoas consomem. Porque, no fim das contas, o problema não está na substância isolada, mas na relação que a pessoa desenvolve com ela. Então vamos dar uma olhada nos padrões de consumo. Muitas vezes, o desenvolvimento de um transtorno segue um caminho, uma espécie de escada. Tudo pode começar com o uso experimental, aquela coisa da curiosidade. Daí, pode passar para um uso recreativo, mais social e ocasional. Para algumas pessoas, porém, isso pode evoluir para um uso abusivo, quando os prejuízos começam a aparecer.
E, por fim, pode chegar no uso dependente, que é quando a compulsão toma conta e o controle se perde. Mas claro, essa escada não é a única forma. Existem outros padrões. Por exemplo, o uso para automedicação, quando alguém usa uma substância para tentar aliviar uma dor ou ansiedade por conta própria. Ou até o uso em rituais, que tem um contexto cultural específico. Cada caso é um caso. Ok, então a gente já definiu, já classificou, já viu os padrões de uso, mas a pergunta que fica é: e daí? Por que saber tudo isso importa na prática? Qual a relevância disso tudo no fim do dia? E a resposta é que importa, e muito. Entender tudo isso nos ajuda a identificar os riscos mais cedo, a criar formas de ajuda que sejam personalizadas para cada pessoa e, o principal, nos ajuda a deixar de lado os julgamentos fáceis, o que abre a porta para uma abordagem muito mais humana e que funciona de verdade. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Com todas essas ferramentas em mãos, as definições, as classificações, a compreensão dos padrões, de que forma esse conhecimento pode de fato mudar o jeito que nós, como sociedade, olhamos para a dependência? Como podemos tratar e apoiar melhor as pessoas que lidam com isso? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para uma mudança gigante.